Olá, Rafael, tudo bem? Tá por aí já, né? Mais uns minutinhos a gente já começa aqui. Perfeito, maravilha. À disposição aqui já. Tá bom, obrigado. Nada. Olá! Olá, olá. Tudo bom, Eduardo? Tudo. Ajeitando aqui para tirar um pouco. Muito bem. Estou em casa e aqui um pouco a luminosidade acaba afetando aí. Eu tive que colocar uma luz de frente aqui para poder aparecer. Mesmo, ó. Boa tarde para todos que já estão aí na nossa audiência. Estamos aqui só aguardando a entrada no nosso webinar do João Abegão, lá de Riviera Maya, e que vai apresentar os hotéis Iberostar, vai representar e vai contar para nós um pouco dos hotéis Iberostar nas diferentes regiões do Caribe. Ele tem, então, Riviera Maya, Cancún, República Dominicana, Jamaica. Então, em breve, ele já vai estar aqui com a gente. Vai também estar com a gente o meu xará, o Eduardo, que é mais conhecido como Ted Moroder. Ele está em Saint-Martin, na parte francesa da ilha, pertinho da capital Marigot, e vai também contar para a gente a situação de lá e como estão as perspectivas de retomada dos negócios por lá. Então, vamos ter uma tarde muito bacana, com muitas novidades. Já aqui com a gente o Rafael de Luca. O Rafael tem aí uma trajetória no turismo e na aviação já bastante longa. Então, está na Copa já, o quê? Um ano, Rafael? Não, só 4 meses só. Foram 4 meses intensos. É verdade. Pegou aí uma prova de fogo. Mas você já vinha também da implantação de uma companhia aérea, que foi a Ethiopian, né? Exatamente. Foram 5 anos. Participou ativamente lá, né? Exatamente. Foram 5 anos liderando o projeto da Ethiopian no Brasil. Um produto bem diferente, desafiador, né? Principalmente falando aí do aspecto de desconhecimento, mas conseguimos fazer um bom trabalho lá, foi bem bacana. Que bom.
Estou aqui respondendo o Eduardo Ted. E também o João. Já estamos com a transmissão também através do Facebook. Tudo integrado. Maravilha. Muito bom. Esse horário, Aqui né? Tem... Entendo porque nós temos aqui algumas pessoas entrando também. Olá, João. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Peço desculpa o atraso. Tranquilo. Oi, João. Boa tarde, tudo bem com vocês? Ótimo, maravilha. Agora estamos aguardando pelo Eduardo Ted, mais conhecido, que já deve estar ingressando aqui no nosso bate-papo dessa tarde. João, como é que está aí? Você está morando na Riviera Maya, em Playa del Carmen? Ou eu tô na Riviera Maya. Então, a gente tem aqui um complexo bem grande na Riviera Maya. Ele está exatamente no meio entre a Playa del Carmen e Cancún. Ele está precisamente no meio. Está acessivelmente 20 minutos do aeroporto e 20 minutos da Playa del Carmen. A gente está aqui, a gente vive aqui nesse complexo residencial. Você mora aí mesmo no hotel? Então, o hotel tem uma zona residencial para o pessoal que trabalha aqui. Então, a gente vive aqui, uma zona bem tranquila. Bacana. E estamos pertinho, já está a temperatura bem quente por aí, não? Essa semana passada teve muita chuva, né? Mas essa semana tem estado um calor muito forte. Realmente está um sol bem intenso, né? Aqui típico do Caribe. E você já está aí em Cancún, Riviera Maya, por quantos anos? Faz um ano e meio agora que eu vim. E a sua carreira sempre na Iberostar ou você já tenho 12 anos. Eu já tive em outras companhias, já tive na Globalia, já tive na companhia da Oasis também. Mas agora faz 12 anos que eu trabalho com a Iberostar. Então eu tive na Europa, tive com eles na parte da contratação de todos os hotéis que a gente tem no Mediterrâneo, Tunísia, Grécia, Marrocos, Montenegro. Tem muito hotel de Iberostar nessa área. Então eu fazia a contratação desses destinos até o ano passado que eu vim para cá. Bacana. E você é de Lisboa mesmo? Sou de Setúbal, que está pertinho de Lisboa. Que beleza. Terra boa, né? Terra boa, tem um bom arroz lá, né? Tem muito bom arroz, peixe, marisco, é isso aí. Peixe que você conhece bem. Conheço. Ted Xará. Acho que está com o áudio conectando. Foi. Olá, Ted. Boa tarde. Oi, cheguei. Incrível. Tudo bem? Tudo bem, ótimo. E você? É o cabo submarino, né, que não te deixava chegar. Sim, muita água aqui. Muita água. Olha só, estamos
iniciando o nosso papo aí, porque eu vou dizer para vocês o seguinte, os agentes de viagem aqui têm muita confiança no Caribe para retomar os seus negócios. E hoje a tarde é de vocês, né? Espero que a gente consiga aí apresentar para os agentes de viagem, para os nossos clientes e também para os viajantes que estão nos acompanhando pelo Facebook, boas novidades para que a gente incremente a disposição de voltar à normalidade. Acho que todo mundo aqui está dentro já dessa disposição. Depois de, talvez, aí 45 dias com quarentena, dependendo dos lugares aqui no Brasil, um pouco mais forte, um pouco mais fraca, dependendo da situação, mas não é uma coisa fácil, é uma coisa bem difícil, né? Ninguém estava acostumado. Então, voltar a uma certa normalidade, começar um processo de normalidade é uma coisa que está todo mundo querendo muito, né? E o nosso produto turístico, obviamente, foi muito afetado. Nós temos aí um belo desafio para poder resolver e poder estar dando satisfação aí para que as pessoas possam voltar a viajar com a segurança necessária, né? Então, hoje estamos aqui, tá? Vou começar com o mais novo, que é o Tiago, meu filho, meu sócio na Flote Operadora. Está aqui o Rafael de Luca, também da Copper Lines, que é nosso importante parceiro aí no transporte para o Caribe, no dia a dia. João Abegão, que está direto de Cancún, Riviera Maya, para nos contar sobre a rede Iberostar e também contar um pouco da situação aonde estão os hotéis da Iberostar no Caribe, Cuba, República Dominicana, Jamaica e principalmente aí na Riviera Mexicana. E o Eduardo, o Ted Moronder, que já vive em San Martín. Há quantos anos, Ted? 28. Uma vida quase, né? Quase. E o Ted está lá em San Martín, mora na parte francesa da ilha, pertinho de Marigot, e faz para nós o nosso receptivo, tanto na ilha de San Martín, como em São Bartolomé, Anguila, Turks and Caicos, Santa Lúcia também, São Tomás, não é isso, Ted? Sim, algumas ilhas temos só parceiros para fazer os traslados, em outras também podemos oferecer hoteleria. Mas o ponto forte, nosso ponto forte é São Barts, Anguila e São Martín. Um pouco Guadalupe e Martinica também, mas Guadalupe. E Turcos al Cascos, Antigua, Santa Lucia, até Barbados. Mas realmente não temos muitos pedidos para as outras ilhas que estão já um pouco longe, Santa Lúcia, Barbados. Mas aqui nessa área do Caribe, sim, temos sempre algum pedido para alguma ilha vizinha. E você vai ter muito para nos contar, porque, além do que, San Martín teve um importante, foi afetada por um furacão e está num processo de renovação, e você vai ter muito para nos contar, não só da situação aí do Covid-19, mas também da recuperação que a ilha está passando e que praticamente está pronta já para receber. Já faz alguns meses que já está recebendo, mas dia a dia vai tendo novidades. Falar com você sempre tem novidades aí de San Martín. Então, essa é a nossa turma que nós temos aqui hoje para falar do Caribe. Nós temos, vocês, por favor, podem fazer as perguntas através do QIA, ou seja, Question and Answer. Se vocês forem deixando aí as perguntas, de tempos em tempos nós vamos entrando e vamos tentar aí responder a todas. O que não for possível responder agora, depois a gente vai estar respondendo. Eu tenho um gráfico sobre uma pesquisa realizada por um site de viagens e que foi divulgado recentemente pelo jornal O Globo,
e que eu gostaria de compartilhar com vocês e com a nossa audiência de hoje, para que vocês pudessem ver os interesses por viajar do consumidor brasileiro. A pesquisa foi feita na América Latina toda, mas especificamente o gráfico, o Thiago vai nos colocar agora, compartilhar a tela sobre o Brasil, para que a gente possa aí estar vendo um pouquinho do que está acontecendo. Então, nós temos a pesquisa realizada aqui para viagens domésticas, 26% tem interesse em realizar viagens logo depois que termine a quarentena, ou seja, responderam sem precisar quando termina a quarentena. Nós temos 16% que falaram que vão realizar viagens em junho já. Então, aí, muito otimistas de que junho já podem realizar viagens. Depois, nós temos, após outubro, 20%. Janeiro de 2021 tem 11%. E depois tem uma parcela que não sabem quando vão fazer as viagens, um 27%. O próximo gráfico que nós temos vai mostrar a situação do internacional. Nas viagens internacionais, o número que mais aparece é o de que não sabem ainda, 66%. Nós temos aí, para julho desse ano, tem 8% que diz que quer viajar já em julho. Para janeiro de 21 tem aí um 11%, e para julho de 21, mais um 8%. Então, no internacional, as nossas expectativas por hora são um pouquinho mais distantes, né? Entretanto, nos últimos dias, a gente vem tendo notícias muito interessantes, eu acho, né? Nós vimos que várias companhias aéreas já estão retomando o voo, inclusive a Copa, e o Rafael vai falar um pouquinho sobre isso. Tem a previsão de retomar agora, já no dia 1º, com o dia 2 de junho. É uma volta gradual, mas uma volta que vai trazer de volta praticamente toda a malha da companhia aí nos próximos 2, 3 meses. Mas não só isso, nós temos alguns locais internacionais que estão falando de reabertura da fronteira, das suas fronteiras, não só para um turismo regional, mas também para um turismo internacional, desde que cumprido algumas determinações. Então, por exemplo, a Islândia hoje publicou aí que os passageiros que tenham testes e esses testes sejam aceitos, tem lá uma regra, eles vão poder viajar para a Islândia. Ou seja, não é vacina, mas que tiverem testados poderão viajar sem ter que cumprir quarentena. Então, a gente nota que já está se tomando medidas, porque efetivamente a vacina vai demorar um pouquinho mais, né? Ela não vai acontecer aí a curto prazo. Muito bem, então, gente, Thiago, você já pode fechar e voltar para a tela normal, porque nós já vamos aí um pouco para as nossas próxima pergunta, que é, e vocês que estão aí nos dizendo, queria que vocês nos contassem como é que está a situação nos locais que vocês estão vivendo e nos locais onde vocês têm hotel, né? Então, João, por favor, nos conta um pouco como é que está aí Cancún e Riviera Maya, que são destinos clássicos do brasileiro. Comenta um pouquinho também da República Dominicana, da Jamaica, como é que está Cuba, né? Que também é um destino bem popular para brasileiros. Como é que está a situação? Que perspectiva tem de abertura de fronteira? Então, aquilo que a gente falava, né, faz uns dias, tem uma situação diferente de cada país. Cada país está gerindo a sua própria situação de fronteira, de fechamento, de uma maneira diferente. No caso do México, a gente tem a situação de que o país decidiu nunca fechar a fronteira. Então, eles partem de uma situação em que não fecha a fronteira. Os aeroportos estão, obviamente, condicionados porque as companhias aéreas grandes
elas retiraram uma grande parte, 90% ou mais da sua malha de distribuição, mas o destino continua aberto. Existe um estado de emergência até o final do mês, até o final desse mês. Supostamente, a partir do dia 1º de junho, já vão começar a abrir os hotéis e já vão começar a abrir todo o comércio, e tudo, porque nesse momento está tudo muito parado, né? A gente estamos falando ainda que faltam 15 dias para chegar nessa data. Isso no caso do México, né? Da Riviera Maya. No caso da Jamaica, eles têm um fechamento de fronteiras até o final do mês. Então, aí não entra... Final de maio. Não entra nem sai ninguém, né? Eles não permitem, e nós estamos esperando que o governo agora, nessa próxima semana que entra, se pronuncie se ele vai alargar essa situação ou não. No caso da Dominicana, eles tinham inicialmente decretado um fechamento da fronteira até o dia 17 de maio, e eles estão esperando que o Senado aprove um novo prolongamento dessa data até o início de junho. Está previsto que seja até 11 de junho. Okay? Ainda não está aprovado, não é oficial, mas todo mundo fala que vai entrar nessa data, mais ou menos. Né? Então, no caso de Cuba, para terminar com os destinos que a gente tem no Caribe, a fronteira está fechada também, não existe qualquer limite de data, eles não decretaram nenhuma data até o final desse estado de emergência, né? Mas a gente está pensando em Cuba começar a abrir os hotéis a partir do 1º de julho, né? Mas aí depende muito tudo dos governos, das linhas aéreas. A gente quer muito abrir os hotéis, mas a situação em cada um dos países é diferente. A gente vê que talvez o México seja aquele que vai primeiramente colocar os hotéis numa situação de abertura. Ótimo, muito bom. E, Ted, como é que está aí em San Martín e as ilhas próximas aí que você tem mais informações? Aqui é mais ou menos parecido. A maioria das ilhas, governo francês, quer dizer, lado francês da ilha de San Martín e a ilha de Saint Barth, estão com as mesmas regulações que na França. Quer dizer, pelo momento, a partir de segunda passada, 11 de maio, as restrições são bem mais fracas. Mas ainda as fronteiras estão fechadas. Por exemplo, se eu quiser ir para o lado francês da ilha, tenho que ter um permisso autorizado pela polícia do lado francês e pela gendarmeria do lado holandês. Quer dizer que, pelo momento, não vamos ter turismo. Igualmente, aqui não vai começar nada até chegar algum avião. Se a América não vem, o Delta, o Copa, não vai passar muita coisa. Mas os hotéis que eu falei agora as últimas 2 semanas, do momento que eles veem um avião aterrissar, eles vão abrir, porque os hotéis estão lá. E aprovisionamento de alimentos temos bem, não tivemos nenhum problema disso. Então, finalmente estamos esperando, eu estou muito interessado em saber a Copa que vai fazer, mas também sei que a Argentina não quer deixar sair nenhum voo até setembro, que para mim, que trabalho só com a América Latina, é muito importante. Vocês no Brasil, realmente a situação está complicada. O lado holandês tinha fechado até dia 27 de maio, provisoriamente. Depois eles vão decidir. E da França, do presidente Macron, estamos esperando que ele fale agora, eu acho que o 18... Não, a próxima semana ele vai falar, o ministro do Interior, para dizer quais são as novas diretivas. Mas Anguila, aparentemente, pode abrir já o 1º de junho. Ouvi falar que a fronteira vai abrir o 1º de junho e até tem os hotéis que vão abrir o 1º de julho. Tem até um hotel lá que está aberto agora. Também tem um hotel em San Martín que está aberto, o Hotel Homage. Não sei com que passageiros, mas está aberto. Mas Anguila, aparentemente, eles não tiveram nenhum caso de coronavírus. Eu acho que a vantagem que tem o Caribe, não sei bem México e República Dominicana, nem Jamaica, mas Cuba, por exemplo, essas ilhas pequenas daqui, não tem muito caso. Estamos em zona verde,
de coronavírus. Então, pode ser, sim, um destino importante para o passageiro que quer ter certa certeza da segurança. Essa foi a nossa percepção quando decidimos convidar vocês, porque achamos que é um produto factível de vender dentro de um prazo médio bem razoável, né? Assim como ir aqui para as praias do Nordeste brasileiro vai ser uma boa perspectiva. Achamos que o Caribe também é. Rafael, eu não quero que você fale de São Paulo, mas quero que você fale um pouco. Panamá reabre fronteiras agora. Para que destinos no Caribe você tem já sinal verde de voos agendados? A gente é interessante contar como é que foi o processo, né, da pandemia. A gente não esperava que fosse tão agressivo como foi, tanto que a gente tinha uma perspectiva de manter uma operação mínima. Só que é curioso, e os amigos podem confirmar, o quão rápido os países do Caribe foram em fechar as fronteiras. Então, a República Dominicana fechou muito rápido, outros países também, e o Panamá não foi diferente. Então, o Panamá, por exemplo, a Copa está no Panamá, né? A nossa central é lá, nosso hub é lá. Eles avisaram em 2 dias de antecedência somente que fechariam todas as fronteiras. Não permitiriam nem mesmo conexões. Ou seja, a gente teve que fazer um trabalho muito forte de repatriação dos passageiros, e agora a gente está já, né, feito todo esse trabalho, digamos, de pós-venda, né, vamos dizer assim, de assistência a esses passageiros. A gente começa a planejar futuro. Planejar futuro para nós, de companhia aérea, é um pouco, a gente fica tão dependente quanto os hotéis, porque um depende do outro. Não adianta eu colocar voos se o passageiro não tem onde ficar, né? E nós dois, digamos, né, os dois setores, aéreo e hotéis, a gente depende muito também da questão regulatória. Então, por exemplo, a Copa ela tinha planos de voltar a voar ainda em maio, até que o Panamá estendeu a sua quarentena. Então, estendeu até o dia 23 de maio agora, e por segurança, a gente colocou a nossa retomada de operações a partir do dia 1º de junho. Vai ser uma retomada gradual, onde a gente vai entrar com 14% da nossa operação regular, para que a gente possa entender a demanda também e ir aumentando a nossa frequência conforme a demanda e também as condições de cada país, de cada destino forem nos mostrando favoráveis. Muito bom. Tiago, você tem uma pergunta para a turma, né? Tenho. Bom, em parte foi falado aqui, mas acho que vale a pena ressaltar, né? Nosso trabalho, nosso e das agências, boa parte é dar uma orientação e passar muita segurança, né? Lógico que, como vocês falaram, tem que estar de acordo com a lei, com as regras, né, de abertura. Agora, o mundo vai começar a se abrir, a gente espera que o quanto antes. E dentre das opções que os passageiros vão ter de escolher destinos, por que o Caribe seria um bom destino nesse cenário após a reabertura? Eu vejo por 2 motivos. O primeiro, o que a gente estava comentando agora, né? O Ted comentou muito bem, o João também. Os países do Caribe foram muito pouco acometidos pela Covid, né? Os casos são relativamente baixos comparado a Brasil, a Estados Unidos, principalmente a Europa. Eu creio muito que esse é o primeiro ponto. Creio ainda num segundo ponto, que é a questão do destino Caribe, no geral, ele é um destino aberto. Você não vai lá para ficar preso dentro de um museu, de um teatro, né? Você não vai ficar confinado dentro de uma área. Você vai ficar na praia, você vai ficar numa piscina, você vai fazer uma atividade ao ar livre. E iminentemente o Covid se transmite através de aglomerações. Você quer evitar aglomerações nesse primeiro momento. Esse é o segundo ponto. Aí eu tenho um terceiro ponto, que é um terceiro ponto um pouco mais, talvez, filosófico, que é a gente está muito preso. A gente precisa também agora ir para lugar de natureza, né? Um lugar aberto. Você não quer sair da tua casa para ir para uma outra cidade. Não estou falando que Nova York ou outras cidades não vão ter procura, lógico que vão. Mas eu vejo muito o Caribe entrando primeiro. Com certeza. Você falou, se eu posso, Eduardo,
falou que as ilhas do Caribe fecharam bem rápido, Rafael. E seguramente para a Copa isso foi uma surpresa grande, porque eu tinha também entendido que a Copa iria tentar seguir um pouco. Sim, O que sim. acontece é que a causa dos cruzeiros, maiormente aqui em São Martin, fecharam rápido, porque nós temos dias com 8 cruzeiros. Para a nossa ilha, 8 cruzeiros é enorme. Então, eles fizeram bem, fecharam rápido, porque o problema dos cruzeiros, ainda tem gente nos cruzeiros em quarentena, dentro do cruzeiro, né? Totalmente de acordo. Essa foi uma das razões principais. Não, hoje, com tudo passado, a gente vê que foi, de fato, a decisão correta. Para nós foi desafiante, a gente parou de fazer tudo que a gente estava fazendo para trabalhar nos voos de repatriação. Então, Punta Cana, que é um dos nossos destinos de maior volume, hoje saindo daqui da América do Sul, a República Dominicana simplesmente fechou na mesma data. Ela não deu um aviso prévio como o Panamá nos deu de 2 dias. Então, a gente teve que operar ali, no mínimo, 6 voos exclusivos de repatriação. E não é simplesmente coloca o voo. Como, tecnicamente, legalmente, as fronteiras já estavam fechadas, a gente teve que também ter toda uma negociação legal de autorizações para poder operar aquele voo. Então, foi uma questão bem trabalhosa, mas acho que demonstrou muito aí a nossa preocupação de novo, né, no pós-venda, na assistência ao passageiro. Então, todo o nosso time, aí eu falo não só da equipe aqui do Brasil, as equipes comerciais, mas departamento legal, departamento de operações, as equipes, as tripulações que operaram esses voos foram muito rápidas, ágeis e eficientes para poder operar esses voos. Muito bem, muito bem. E, João, que você também concorda com isso? Caribe é o destino no momento? Você que também tem hotéis na Europa, hotéis de cidade, embora a Iberostar é mais conhecida pelos resorts? A gente tem essa vantagem, como o Rafael falava antes. Os hotéis aqui não falamos de edifícios, né? São aquele conceito de... Aliás, a gente tem hotel parecido aí na Bahia, são aquele conceito de hotel aberto, né, com muitas zonas comuns, com muitos espaços no ar livre, né, onde a gente tem muita possibilidade de ter umas opções para o cliente não somente vir e aproveitar suas férias com a gente, mas também aproveitar e sair um pouco dessa situação. Não é agradável o pessoal. Tem alguns países que o pessoal está fechado faz 2 meses, né? Então, a gente acha que aqui a gente consegue quase sempre oferecer aquilo que o pessoal procura, né? Praia, o bom clima, o calor. E os hotéis sempre foram e eles vão continuar a ser locais seguros, né? A gente sempre tratou muito a questão da proteção, da prevenção, e a gente vai continuar a fazer isso. A gente tem um plano de medidas muito forte que a gente teve trabalhando. A Iberostar nomeou faz 2 semanas uma comissão médica especialista com alguns médicos muito conceituados na Espanha para ajudar a gente a orientar todos os processos que a gente tem, desde a entrada do cliente até a sua saída, com todos os processos de restauração, animação, a própria higiene no apartamento, que a gente tem que ter um cuidado extra. A gente já tinha, mas a gente agora tem que ter um cuidado extra para vender ao cliente essa segurança. A gente tem que vender produto e a gente agora tem que vender segurança. É uma segurança que já existia, mas a gente agora tem que vender, e tem que mencionar e tem que reforçar. É isso que a gente acha. E a gente aqui no Caribe tem a vantagem de ter esses complexos, esses resorts que são grandes e que dá para todo mundo estar perfeitamente sem ter uma concentração grande. Até porque a gente vai começar a trabalhar, uma das medidas que a gente vai tomar, os hotéis vão começar a trabalhar com um top de 60% de ocupação. Então, a gente vai ter muito mais espaço e menos concentração de clientes para que o pessoal tenha essa sensação de proteção. Muito bom. Bom, pegando... sim, pode falar. Eduardo, você tem mais alguma coisa para acrescentar? Travou?
Ted, você tem alguma coisa a destacar aí desses pontos do Caribe? Sim, bom, tem uma coisa muito importante que falou o João, naturalmente, os protocolos dos hotéis para reabrir com medidas de segurança para todo mundo. Isso, naturalmente, é um protocolo que aqui também os dois lados da ilha estão estudando ainda. Naturalmente, desinfetar e manter, mas não tem, fora dos espaços comuns, os quartos, naturalmente, que são para uma ou duas pessoas. Eles não sabem se vão deixar 3 pessoas em um quarto duplo, como normalmente pode fazer. Só uma ou duas pessoas por quarto, e depois, naturalmente, as mesas dos restaurantes, bares, ainda não sabem se vão deixar abrir os bares. Tudo vai depender se a enfermidade continua a se propagar ou se realmente conseguimos no mundo, ou ao menos aqui no Caribe, ou onde fosse, descer essa linha e realmente controlar a enfermidade. Mas realmente falar agora o que vão fazer, eles não sabem. Os hotéis não sabem se eles vão limpar, vão desinfetar, vão pegar a temperatura. Mas ainda não tem nenhum protocolo escrito que seja do governo, nem francês, nem holandês, que tudo hotel, bar, o restaurante tenha que respeitar. Eu acho que os bares vão ter que esperar mais um pouco, né? Acho que todos esses pontos estão sendo definidos aí, né? Alguns já têm avançado um pouco, alguns destinos já com protocolos um pouco mais precisos, mas com certeza isso vai mudar muito. Agora, concordo plenamente que os hotéis que têm um espaço disponível, isso favorece a que não tenha que ficar muito próximo e além de tudo isso, até apareceu aqui nos comentários do chat que ninguém aguenta mais ficar preso dentro de casa, né? Então ter um pouco de céu azul em cima da cabeça vai ser uma maravilha, né? Não vejo a hora. Tiago, você podia nos apresentar para a nossa audiência e também para os nossos palestrantes as 7 tendências aí que a gente terá que tomar em conta? Eu acho que, né, tanto consumidores como nós que fazemos o turismo diretamente, né, que nós vamos ter que tomar em conta agora nessa retomada, principalmente, até que exista uma vacina propriamente, né? Esse aqui foi um levantamento feito pelo site Tourism Review, e ele lista aqui alguns elementos que vão ser tendências e questões que os passageiros vão estar muito atentos, né? Então, eles comentam do certificado de vacina, né? Surgiu um pouco essa tendência de que alguns destinos já têm de alguma forma, ter o registro de que a pessoa, por exemplo, já pegou o vírus. Isso ainda não é totalmente aprovado, né, pelos cientistas de que a pessoa está completamente livre, mas é uma tendência que pode aparecer, assim como nós temos aí da febre amarela, por exemplo, né? Qualquer tipo de proteção pessoal, as máscaras, né, o álcool em gel, o próprio distanciamento. Dentro da aviação, com certeza vão surgir aí os controles, tanto na entrada e na circulação dentro do aeroporto, quanto dentro das aeronaves. Falamos aí dos hotéis, né, o distanciamento e certificados de limpeza, todo o protocolo de como é feito a limpeza do quarto, troca de lençóis e todas as superfícies. A questão de museus e atrações, que em geral são locais que você fica muito próximo das outras pessoas, então aí também tem que surgir uma série de regras e protocolos. Um ponto muito importante é o seguro, né? Os seguros tanto de saúde quanto aqueles que permitem uma flexibilidade na política de cancelamento, né? Que dão cobertura a isso. Eu sempre faço o paralelo de que a gente não sai de casa com o carro se o seguro não estiver em dia, e às vezes as pessoas se colocam numa situação de comprar uma viagem e não ter
uma cobertura que numa situação de viagem, se você tem um problema, e às vezes é um problema, às vezes até simples, mas que te impede de realizar ou de aproveitar plenamente da viagem. Então, o seguro é fundamental. E os destinos alternativos, né? Pensar quais são os destinos que estão melhor preparados. A gente listou aqui alguns elementos que colocam o Caribe aí no topo, né? Das opções, que essa não está tão aglomerado, né? Muito bem. Então, nós já temos aí, está na hora agora, Tiago, da gente apresentar a enquete que nós vamos fazer com com a nossa assistência aí, né? Vamos soltar aqui algumas perguntas. A gente pede para que todos respondam. Isso é legal para a gente ter um pouco a ideia de como vocês estão sentindo esse momento. Deixa eu soltar aqui. Acho que vocês já devem estar vendo por aí. Então, a primeira a gente pergunta o que é mais importante para o cliente definir a viagem: preço baixo, uma política de cancelamento flexível, protocolos de segurança sanitária. Na segunda pergunta, acho que esse é um ponto muito forte. A gente tem reforçado que toda a segurança, suporte, assessoria que as agências de viagem conseguem oferecer para o cliente, em comparação com outras formas de se consumir viagens, né? Se esse ponto ele é muito importante, médio ou pouco importante. E a última pergunta, falando aí um pouco do nosso setor de operadora, o que é fundamental para vocês decidirem por uma parceria, né? A gente listou aí algumas questões: preço baixo, um leque de produtos amplo, percentual de comissão, parcelamento, sistema de reserva e confiabilidade e segurança. O pessoal já está votando aqui. Vamos deixar um tempinho ela aberta e já a gente finaliza. Depois, no final, eu mostro para vocês o resultado, tá? Já temos aí quase metade das pessoas que responderam. Muito bem. Então, enquanto o pessoal está respondendo, Tiago, a gente segue aberto aqui para as perguntas. E aí queríamos ver aí com os nossos convidados, os nossos palestrantes, sobre as novidades, né? O que vocês estão planejando para o destino de novidade para apresentar aí para os clientes na brevidade, né? Eu vou começar pelo Rafael para saber o que será de novidade da Copa para essa retomada dos voos. Os preços estão bons? Como vai ser a coisa? Queremos comprar com bom preço, né? Não adianta só ter voo, tem que ter bom preço. Com certeza. Não adianta estar na prateleira, tem que estar atrativo, né? Exato. A gente está, como eu comentei lá no começo, a nossa proposta de retomada ela é uma retomada consciente. Eu vou dizer, ela é bem pé no chão, gradual. A gente retoma agora em junho com 14% da nossa capacidade total, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil, nós operávamos 8 cidades. 3 delas não estão no plano de retomada ainda esse ano. Não quer dizer que a gente desistiu dessas cidades, a gente só está colocando ela numa segunda fase, que é o caso de Manaus, Salvador e Recife. Então, a gente abre agora em junho um voo diário para São Paulo e um voo diário para o Rio. No final de junho, a gente ainda abre Brasília com 2 voos semanais. Em agosto, Belo Horizonte com 2 voos semanais, e estamos pendentes apenas de confirmar a data de Porto Alegre. Essa mesma estratégia é o que a gente vai aplicar também nos destinos, né? Então, por exemplo, a Havana, que nós operávamos 8 voos diários, nós vamos retomar com 1 voo diário, e assim por diante. Então, cada destino tem uma estratégia, de novo, consciente, bem conservadora, mas a nossa grande aposta nesse momento é em oferecer flexibilidade para o passageiro e para a agência. Flexibilidade em que sentido? E até respondendo algumas perguntas, a Gabi me perguntou aqui sobre a troca de datas. Temos aqui também no Questions and Answers, quem mais me perguntou? Houve mais uma pergunta que eu esqueci o nome. Restrição de Gabi também, né?
restrição a Gabi perguntou sobre restrição para brasileiros por conta do Covid, que a Europa talvez tenha. Eu vou comentar no final. Na parte de flexibilidade, o que a gente está apostando muito é atender dois públicos. O primeiro, o que já tem bilhete emitido. Então, é o caso do passageiro que está na Costa Rica, que tem a perna de volta pendente. É o caso de um passageiro que, porventura, tenha comprado em fevereiro uma passagem para setembro. E também, e principalmente, é estimular as novas vendas. Então, a Copa está oferecendo para todos os bilhetes, vou falar 230, né, que é a nossa placa, os bilhetes da Copa Airlines, remarcação gratuita. Então, vamos lá. Temos hoje uma cotação São Paulo, San Martín, para agosto, por exemplo. Tá? Estou fazendo aqui um caso hipotético. E o seu passageiro ele precisa mudar por qualquer razão. Ele teve que adiar as férias, ele teve qualquer probleminha, ele precisa alterar. A Copa está oferecendo para qualquer tarifa 3 alterações sem custo. Quando eu digo sem custo, a gente está falando de sem penalidade e sem diferença de tarifa na mesma cabine. Tá? Então, não é que tem que ter lugar na mesma classe de reserva. Comprei na Alfa, que é a promocional, tem que ter na Alfa de novo? Não. Comprou na econômica, é só remarcar na econômica em qualquer data. Tá? Não tem restrição. Então, comprei, vamos dizer, a gente está vendendo agora já esse pós-pandemia, né? A gente estava vendo ali os quadros das pessoas que querem voltar a voar. Deve ter algum passageiro que está desesperado para voltar ainda em junho. E daqui a pouco ele fala, não, Rafa, ainda não estou seguro de viajar. Posso postergar? Pode. Aí é uma brincadeira que eu faço. Não tem letras miúdas. Se ele quiser jogar para setembro, para outubro, para novembro, ele pode jogar essa nova viagem até dezembro de 2021. Então, respondendo a sua pergunta, Eduardo, o que a gente quer é fugir um pouco da questão da tarifa. É lógico que tarifa vai ser importante, ainda mais com dólar a R$6, mas é oferecer flexibilidade. É dar condições para o passageiro, por qualquer motivo ele precisar trocar, ele ter essa opção de troca. Na questão de reembolsos também, aí eu vou falar um pouquinho mais rápido, a Copa oferece o reembolso através de voucher também, então a gente está mantendo o crédito do passageiro, inclusive a gente bonifica ele, então digamos ele quer cancelar uma reserva que ele tinha para Cancún, de modo voluntário, né? Então eu digo, o voo dele permanece ativo. Ao invés dele pagar a penalidade e receber só uma parte do que ele pagou originalmente para a Copa, nós vamos reembolsá-lo integralmente, bonificá-lo em 20%, para que ele mantenha esse valor como crédito com a Copa e tenha até 1 ano para emitir uma nova viagem com a Copa Airlines. Então são pontos aí bem interessantes que eu gostaria de destacar. Respondendo a pergunta sobre possivelmente algum país restringir brasileiros. Olha, responder de forma correta, assertiva, seria um pouco de futurologia. Eu não vejo hoje nenhum país falar em restringir determinada nacionalidade, até porque o problema está em todos os países, do menor ao maior. Claro, alguns com mais, outros com menos incidências, mas estão bem distribuídos, digamos. Eu acredito muito dessas políticas, tanto de restrição quanto de forma de trabalho com ela, ainda estão sendo definidas, né? Então, acho difícil a Europa, por exemplo, bloquear brasileiros ou bloquear alguma nacionalidade específica. Acho muito difícil. Não tem muito como é algo que passa batido, né? Muita gente não se manifesta, né? Então, brecar o outro, você não tem garantia, né, de que está se protegendo realmente, né? Exato, não tem, porque está vindo de todo lado, né? Claro, esse vírus ele tem uma questão diferente, porque ele se espalhou através das viagens, né? Mas não quer dizer que foram viagens de um lugar, foi aquele movimento de network, né? De uma rede de contatos, ou seja, um trouxe da Argentina, o outro trouxe da Espanha, o outro trouxe da Itália, o outro trouxe da China, cada um trouxe de um lugar e virou aquela salada. Hoje está em todos os lugares, como uma gripe, como uma outra doença, né, qualquer. Posso já responder algumas perguntas que tem aqui já no Questions and Answers? O Adilson pergunta se existe possibilidade de troca de nomes, né, impossibilidade de alguém viajar. Vale muito a pena aqui, Adilson, utilizar esse reembolso através de voucher, porque esse voucher ele é transferível a parentes de primeiro grau.
Então, acho que entra muito dentro do seu caso o exemplo que eu vou usar. Digamos que meu pai comprou um bilhete pela Copa e ele está no grupo de risco, né? E ele não quer entrar dentro de um avião, ele não quer frequentar um aeroporto, ele pode reembolsar através desse voucher. Então, ele vai ter o valor integral mais os 20% e ele pode dar para mim, para minha irmã, para o meu irmão ou até mesmo para minha mãe, ou seja, os parentes diretos. Essa foi a forma que a gente encontrou de não prejudicar esse passageiro. Muito bom. E, Rafael, vou aproveitar para uma pergunta. Se eu comprar uma passagem agora para ir para Samartã, e eu quero comprar porque o preço está bom, só que pode ser que eu mude de ideia e não queira viajar, eu marquei para setembro, só quero ir em novembro. Eu posso, se eu comprar agora, eu entro nesse benefício? Entra nesse benefício. Eu Comprou não até preciso me preocupar com a classe de reserva nem nada? Só tem que ter lugar por exemplo, se você comprou na econômica, tem que ter lugar na econômica. Se você comprou na business, tem que ter lugar na business. Se você comprou na promocional da econômica, você pode usar a tarifa full fare da econômica, não tem problema. Esse é o benefício, são 3 alterações. Nossa, isso é muito bom, hein? É bem interessante. Tá vendendo bem. Se a tiver boa, tá ótimo. Vale a pena comprar para já guardar aí para viajar. Assim que o Ted falar que dá para voltar lá para o Belmont, eu vou. Vale como investimento, né? Isso. É uma pergunta. Então, por exemplo, também pode usar isso e pagar uma diferença para uma classe maior? Por exemplo, sair da econômica e ir para business? Isso. Pode sim. Normal. Então, por exemplo, mas daí nesse caso, de verdade, vale a pena já comprar em business. Porque daí você pega uma promocional hoje de business e amanhã... Não, se já tem um ticket, se já tem. Ah, sim, se já tem um de econômica e quiser passar para business, você tem a isenção da penalidade e só pagaria daí a diferença mesmo de tarifa. Uma coisa para o Eduardo, que falou do Belmont, que o Hotel La Semana, que é o hotel, dos melhores hotéis daqui, que são o Belmont La Semana e o Secrets, que era o Rio até antes do furacão Irma, e foi comprado pela cadena Secrets. Mas o Belmont diretamente decidiu não abrir agora. Eles vão abrir em outubro. Normalmente eles têm férias, vários hotéis aqui do lado francês e em Saint Barts, e também Anguilla, mas especialmente em Saint Barts e Saint Martin, lado francês, fecham entre setembro e outubro para fazer férias anuais. Também como é época de furacão, eles fecham e aproveitam isso. O La Semana decidiu diretamente já não abrir e abrir depois das férias anuais, final de outubro. Os outros hotéis vão decidir, o Maho Beach, por exemplo, eles falaram anteontem para mim, segunda-feira, sim, o dia que o aeroporto abre, o Maho Beach vai abrir. Então, cada hotel tem uma coisa diferente. E falou aqui o Rafael das tarifas, que Copa realmente está sendo muito flexível e muito bom, realmente boas notícias para nós. E os hotéis, eles receberam recomendações dos organismos e associações hoteleiras do Caribe de não necessariamente tirar as tarifas para embaixo, mas precisamente ser flexíveis, como na Copa. Eles cobrem o mesmo, tem que pagar empregados, tem que pagar seguros, tem que pagar seguridade social. Então, fica com a tarifa normal, mas deixe muita flexibilidade. Cancelamento sem penalidade, cambiar nome sem penalidade e essas mesmas coisas que falou Rafael. Isso vai ser aqui também, na hoteleria. Muito bom. Rafael, você sabe que essa provocação que eu te fiz da tarifa aí resultou em uma quantidade enorme de perguntas, né? Eu estou vendo aqui, eu estava olhando agora. Também no Facebook são muitas, né? Então, eu acho que eu vou já passar a palavra para o João, mas vou te dar a oportunidade de dar mais uma dica aqui. Então, a questão é a seguinte: comprei a minha passagem para ir para Saint Martin. Só que eu decidi que eu não quero ir para Saint Martin, eu quero ir para Cancún, quero ir no hotel Playa Bonita, lá do João Iberostar, né? Se eu for reitinerar, como é que eu procedo? Tem 2 formas. A forma tradicional seria, de fato, reitinerar.
que é pegar o bilhete normal que você já tem, trocar o destino e pagar, nesse caso, só a diferença de tarifa. A Copa está isentando a penalidade de alteração, nesses casos. Essa é uma possibilidade. Isso. A segunda forma seria usar o reembolso através de voucher. Então, você vai ter o seu reembolso total, mais 20%, e depois você... voucher de 120% do que eu paguei. Exatamente. Então, e aí eu compro um novo bilhete. Exatamente. Então, digamos que o teu bilhete original foi de R$3.000. Você vai receber um voucher de 3.600. Se o seu bilhete para Cancún vale 4.000, você só paga 400 da diferença e o voucher que você já tem. Olha... Acho que aqui até já respondendo uma das perguntas, né? A Vera Regina pergunta se pode trocar o destino. Essa é uma das opções. Boa, boa, boa. João, e aí, novidades na rede Iberostar? E aproveita um pouquinho, fala também das preocupações. Você já comentou que tem um corpo médico que está fazendo todo um trabalho para vocês. A vivência dentro de um hotel tudo incluído é bastante grande, né? O hóspede fica lá, as férias dele, alguns saem um pouquinho, mas a turma adora, né? Os vários restaurantes, a vida noturna, os shows. E aí, como é que eles vão? Já tem um pouco de como vai ser isso? Como é que a gente tem. Aproveito só para colocar também uma velhinha, porque a gente está todos dependendo muito da Copa, né? E a gente precisa que a Copa tenha essa flexibilidade e essa tarifa baixa para poder chegar todo cliente aqui no Caribe, né? Então a gente ouve essas notícias com muito agrado. Referente à pergunta que você colocou, a gente já tem circulando, se você quiser, a gente pode passar para você depois dessa reunião, um procedimento onde a gente atua sobre todas as áreas do hotel, ok? Uma das questões que todo mundo nos começou a colocar foi a possibilidade ou não de manter o todo incluído dentro do sistema da nossa hotelaria. A gente tem que falar que no ADN da Iberostar, não somente aqui no Caribe, mas na Europa também e até no Brasil, o todo incluído faz parte do ADN da nossa empresa, né? A gente vende férias para famílias, para nesses resorts maravilhosos que não tinha outra forma de atuar se não for com o tudo incluído. Mas aí a gente, através dessa comissão que a gente nomeou, a gente encontrou uma série de procedimentos que a gente vai realmente adaptar e executar para que o cliente esteja muito mais seguro e se sinta mais seguro também. Então, eu posso dar vários exemplos para vocês. A gente vai trabalhar num check-in digital, né, através da plataforma que a gente tem vindo a desenvolver nos últimos anos. Então, a única coisa que o cliente vai ter que fazer no ato da chegada vai ser mostrar seu passaporte, por uma medida de segurança, né? Não vai haver aquela troca de caneta, de papel, não, isso vai deixar de existir, né? Na parte dos buffets, logicamente a gente vai provocar um distanciamento entre as mesas, a gente vai começar a servir aquilo que a gente chama doses individuais de cada produto que a gente coloca nos buffets para evitar que o cliente tenha que fazer o manejamento do próprio alimento, né? Onde ia uma pessoa e colocava, né? A gente, felizmente, nos Iberostar, quase todo o serviço de bebidas, a gente serve o cliente na mesa. Ao contrário de muitas outras companhias, a gente tem o hábito de servir o cliente na mesa. Então, a gente vai manter essa situação. O cliente não tem que ir naquele autosserviço, né? Buscar sua Coca-Cola, buscar sua bebida. Então, a gente vai continuar a servir e isso é uma das mentalidades que a gente tem em todos os nossos hotéis não somente do Caribe, mas também da Europa, e a gente vai continuar com esse procedimento. Na parte da parte da piscina, que é uma das coisas que perguntam mais para a gente, como é que a gente vai atuar, como é que a gente vai fazer. Então, é bom lembrar que as piscinas são tratadas com cloro, e o cloro é uma das substâncias mais fortes na eliminação de vírus, de qualquer tipo de bactéria, né? Então, a gente trabalhando nisso de uma maneira bem forte e sendo bem
digamos, controlando bem a qualidade da água, a gente vai, nessa zona, nesse espaço, a gente vai permitir que o cliente esteja seguro, né? Nos quartos, a gente vai ter algum equipamento diferenciado, novo, para uma desinfecção mais potente, mais forte do quarto, cada vez que exista um check-in e um check-out, ok? A gente vai tentar também, uma vez que a gente vai ter uma ocupação máxima de 60%, a gente vai tentar não utilizar os mesmos quartos no mesmo dia que um cliente saiu para entrar outro. A gente vai tentar dar dar um espaço entre 2, 3 dias na parte dos apartamentos, para que o próprio apartamento tenha algum tempo também para que, se existe alguma possibilidade de estar contaminado, ele, durante esse tempo, o vírus de certeza que não continua ativo. Então, a gente tem uma série de medidas que a gente está tomando para conseguir procurar a integridade total do cliente, para que não haja nenhuma problemática. O facto da gente reduzir de 100% a 60%, vocês podem imaginar que a gente vai ter menos gente no restaurante, a gente vai ter todos os restaurantes de especialidades. A gente, por exemplo, aqui nesse complexo onde a gente está, a gente tem 24 restaurantes na sua totalidade. Então, a gente pode dividir o pessoal e a gente pode estender os horários também. Então, tudo vai ficar bem fácil para o cliente entender. Na parte da animação para as crianças, que é uma das coisas que a gente somos especialistas, há muita gente que procura e nos pergunta o que é que a gente vai fazer com essa parte do negócio. A gente tem vindo, durante os últimos anos, desenvolvendo um dos nossos pilares de comunicação, que é a animação que a gente chama Star Camp. O Star Camp é um conceito que a gente desenvolveu, onde a gente procura estimular não somente a animação da criança, mas também o desenvolvimento intelectual. E a gente tem aproximadamente 140 atividades dentro desse Star Camp, dividido nas diferentes etapas de cada idade de cada criança, ok? Então, aquilo que a gente faz atualmente e aquilo que a gente vai potenciar no futuro em vez de fazer atividades massivas, onde podem estar 40, 50 crianças ao mesmo tempo, a gente vai dividir as crianças em pequenos grupos de 10, de 7, de 8, para fazer essas mesmas atividades de uma forma separada. Então, a gente vai conseguir que o contato, exista algum contato, mas que ele não seja tão massivo. Igualmente, a gente também tem e está trabalhando em colocar nos diferentes pontos do hotel áreas em que a gente possibilite que a pessoa lave as suas mãos, se possa desinfetar com o gel na chegada na recepção, na entrada do restaurante, na saída do restaurante. Vai ter, por exemplo, na zona da piscina, na zona do Star Camp, onde a gente recebe as crianças, vai ter lá também uma zona onde a pessoa é convidada a ter esse procedimento. Então, a gente está fazendo uma série de procedimentos que são muito estendidos na amplitude do resort, para que a pessoa tenha essa noção e tenha esse sentimento de que realmente ela está sendo cuidada durante a estadia que ela tem com a gente. João, uma pergunta. Desculpe, Eduardo, só uma pergunta para o João. Lá no Iberostar, vocês já têm calculado uma perda de 40% na ocupação nessa medida de reabertura. A gente calcula 100%, está calculando 60%. A gente sabe que a ocupação não vai ser grande, né? A gente sabe que vai ser a retoma da procura vai ser progressiva e vai depender muito de cada destino. A gente acha que aqui no México vai ser um pouco mais rápido, porque a gente tem uma forte procura do mercado nacional durante os meses de julho e agosto, mas a gente talvez saiba que na Jamaica vai ser um pouco mais difícil, né? Porque ele depende muito do mercado americano e do mercado do Canadá. Então, a gente vai abrir os hotéis em função da ocupação que a gente vai ter, mas a gente não vai esperar que o hotel fique em 100% até abrir o seguinte. Não, a gente vai abrir depois a gente espera que abra e ele chega aos 60%, então a gente abre outro para não provocar uma saturação de clientes nas áreas que são comuns, né? Porque a gente pode controlar
tudo aquilo que ele faz dentro de um apartamento, mas numa zona comum a gente tem que ter algum cuidado para não ver essa saturação e massificação de gente. Mas assim, a gente já pensa nesses 40% fora numa fase inicial. A gente pensa porque a gente sabe que também é aquilo que vai acontecer. Né? De repente, a gente não vai conseguir encher os hotéis. Estamos falando de hotéis de 400 apartamentos, né? Não são hotéis pequenos. Ted, e você na parte do transporte, dos ônibus para as excursões, dos catamarãs, dos famosos passeios que todo mundo quer fazer no Caribe, que são passeios marítimos. Como é que vocês estão preparando isso? Isso é uma pergunta, eu falei já com dois, eles escaparam de responder, de passeio marítimo no barco. Imagina aqui o barco é um barco com um deck aberto, e aí todo mundo, os 30, 40 ou 50 passageiros que têm a capacidade do barco, estão lá, caminha, senta, bebe. Eles não sabem ainda o que responder, e a polícia marítima do lado francês também não tem nada pelo momento escrito. Eu imagino que a capacidade de todos os barcos deve ser reduzida a ao menos 40%, 50%, nos mesmos números lá que o João estava falando. No traslados, nós já temos uma ideia, nós vamos deixar 50% de assentos liberados, que não vamos ter que utilizar ônibus mais grandes para 20 pessoas, e uma van de 8 pessoas para 3 pessoas, mas já temos pensado mais ou menos a tabela. 2 pessoas com esse tipo de van, 6 pessoas com esse tipo de micro-ônibus, 10 pessoas assim, 20 pessoas assim. E você, Rafael, também vai ser assim? Só, em vez de ter 100 passageiros no voo, só vai levar 50? Como vai ser? Que medidas de segurança sanitárias a Copa já tem previsto aí? Essa é uma das opções. É claro que isso também nos incorreria em aumento de custos e daí, por consequência, também redução das tarifas promocionais. Mas o petróleo caiu de preço, né? Esse é o lado bom. Vamos ver até quando. Mas a gente sabe que a aviação é um mercado assim, muito regulado, né? Tudo o que foi o 11 de setembro para segurança. Então, hoje, em qualquer aeroporto, do menor ao maior, você tem que tirar cinto, sapato, moedas do bolso. Vai ser o Covid para essa área de segurança biológica. Então, nos próximos dias, semanas, a gente deve ter definições da parte das autoridades competentes com relação a processos padrão, mas claro que a Copa já está se antecipando e definindo algumas ações. A primeira delas geralmente, antes eu trazia um avião do Panamá para São Paulo e esse mesmo avião já voltava para o Panamá imediato com uma limpeza básica. Hoje não. Hoje a gente vai vir com um avião, esse avião fica mais tempo de solo para só depois voltar para o Panamá, porque daí a nossa primeira ideia já é fazer uma limpeza pesada dentro da aeronave, ou seja, nos detalhes, nos cantinhos e tudo mais. A segunda questão, que é algo que já é existente, mas é importante destacar nesse momento, a gente nunca usou isso daí de forma comercial, é sobre o ar-condicionado da própria aeronave. A gente tem um ar-condicionado hoje que faz o giro completo desse ar dentro dessa aeronave, né? A reciclagem total a cada 3 minutos só. Ou seja, numa viagem de 6 horas e pouco até o Panamá, esse ar ele gira, ele é reciclado mais de 200 vezes. Então ele passa por filtros extremamente fortes que retém mais de 99% de qualquer tipo de micro-organismos, inclusive vírus e bactérias. E o terceiro ponto que a gente já tem é lá no Panamá, onde quando essa aeronave volta, além da própria limpeza pesada, a gente passa também um nebulizador, né? Como se fosse aquele carro que a gente costuma ver aqui no Brasil de dengue, né? Aquele vapor, mas daí dentro das aeronaves. Nos demais pontos de contato, ou seja, balcão de check-in, no balcão de embarque, a gente vai ter a limpeza constante, todos os nossos funcionários com máscara, a gente vai recomendar, não sei se já tem uma delimitação sobre a obrigatoriedade ou não de máscaras também para os
para os passageiros, disponibilização de álcool em gel em todos os pontos de contato com a companhia, então diversos outras medidas já também de limpeza. Muito bom, muito bom. João, você falou um pouco sobre a questão de piscinas e a questão de sauna, spa, esse tipo de serviço. Talvez ele tenha que ficar para ser aberto um pouco depois, ou que são tratamentos individuais, é mais fácil de fazer. Uma sauna já é um pouco mais complicado de utilizar, ou não? Não, a gente todos esses serviços que a gente tem, como ginásio, a sauna, um spa, a gente vai reduzir, obviamente, a densidade de pessoas dentro, né? Se a gente tinha uma capacidade de 50 no ginásio, a gente provavelmente vai trabalhar com 20. São medidas que a gente vai ter, a gente tem permanentemente várias pessoas limpando depois do uso de cada uma das máquinas, né? Da própria ferramenta, né? E a gente potencia também que o cliente o faça, né? A gente tem disponível para que o cliente possa limpar. Se ele não limpar, a gente vai e limpa, né? Então esse procedimento a gente vai continuar a ter. No caso da sauna, aquilo que a gente vai fazer é possibilitar que o pessoal use de forma individual ou a nível de casal, né? Se vocês são um casal com um filho, quer usar todo ao mesmo tempo, ele pode. Aquilo que a gente não vai permitir são muitas pessoas nessas áreas, né? Uma massagem, alguma coisa assim, como é alguma coisa mais privada, uma coisa mais pessoal, né? Onde você só tem a pessoa que dá para você o tratamento que está perfeitamente adaptada à circunstância, né? Mas o cliente, desde que você tenha as medidas de sanidade prévias e posteriores a dar o serviço, você pode fazer. Mas, obviamente, que esse serviço, de forma massiva, já não vai ser dado, não, durante um espaço de tempo bastante grande, né? Até porque parece que esse vídeo veio para viver com a gente durante um tempo e a gente tem que se adaptar. Tem que sim. Bom. E, no final das contas, essa coisa da regulação de preços, volume de passageiros vai acontecer meio que naturalmente, porque tem uma retomada para acontecer, né? Então, é uma preocupação que a gente fica muito tenso de ver tudo resolvido rapidamente e, na realidade, o aquecimento também não vai ser imediato, né? Ele vai ser gradual e, na medida que isso vai sendo feito, também novas informações vão sendo obtidas pela ciência para poder fazer um melhor controle. Então, a gente tem que se preparar. A gente se preparou para viver agora essa situação, né? E a gente vai ter que estar atentos, né? A gente depende muito também das medidas de cada governo, de cada país, e a gente tem que adaptar as nossas medidas às medidas que forem decretadas, os protocolos que eles exigirem para a gente. A nível de preço, eu acho que hoje em dia a gente vai ter que vender preço, mas a gente vai ter que vender segurança também. Então, o pessoal vai ter muito essa preocupação de como eu vou, aquilo que eu vou pagar e o quanto seguro eu vou estar. Então, esses eu acho que são os 3 pilares fundamentais da compra do cliente, da decisão da compra. E aí a gente precisa muito da ajuda das agências de viagem para saber vender qual é o produto mais indicado a cada cliente e também fazer passar para eles todas as informações que sejam necessárias para ajudar eles na venda, né? Ao fim e ao cabo é algo muito importante. Muito bem. E, João, deixa queremos muito isso. Desculpa, Tiago. Fazer um gancho aqui com tudo que vocês falaram, mostrar o resultado da pesquisa. A gente falou aí, né, de política de cancelamento, dá uma olhada no que foi o item 1, né? Preço, o que é mais importante para o cliente definir a viagem? Preço, política, né, de cancelamento e protocolo. Mas política de cancelamento realmente tem um destaque aí, né? Quase metade das pessoas indicam que a política de cancelamento, porque está um cenário de incerteza, né? Acho que vão surgir oportunidades nesse primeiro momento para aqueles que estão dispostos, mas ele precisa saber que ele não vai ter um problema, né? Se ele tiver que mudar, se ele não se sentir seguro. O segundo,
né, o quanto as agências são importantes nesse momento, né, para passar essa segurança, suporte, assessoria, aqui disparado, que isso é muito importante, esse elemento. E o último mostra que o ponto mais importante para trabalhar como operadora, 81% confiabilidade e segurança. Acho que isso é o que nós falamos, aí só reforça a fala de vocês. Eu queria, já que você mostrou isso, do que falou Eduardo, que é verdade que tudo vai começar paulatinamente, não de a pouco não vai vir todo mundo junto. Mas eu acho que os passageiros vão querer saber quais são as medidas de segurança que cada empresa tem e vai querer, mesmo por escrito, ter escrito quais são as medidas para o traslado, quais são as medidas para o voo, e quais são as medidas para o tour, coisas que vocês e nós estamos falando agora. E é verdade que não vamos ter já 50, nem 60, nem 40% de ocupação nos primeiros meses, mas o passageiro que está pensando em viajar vai querer saber. Com certeza. Exatamente. Vai querer saber também como é a situação de atendimento médico no destino, se está bem preparado, se tem condições de fazer, se por acaso ele tiver uma necessidade, né? Então, ele vai buscar locais com um bom nível de assistência. Aí posso dizer uma coisinha. Naturalmente, aqui na ilha, como na ilha de São Martin, como está dividida, o sistema não é igual. O sistema do lado holandês, que ficou independente da Holanda, tem um mancomunado, como a Austrália com a Inglaterra, não é parte do Commonwealth de Great Britain, United Kingdom, e também aqui, por exemplo, Curaçao e o lado holandês de São Martin são parte do Commonwealth dos Países Baixos. Mas eles são independentes e o sistema médico do lado holandês é um pouco fraco. Já o sistema do lado francês é fraco, mas é melhor. E ainda também, se aqui tem um caso um pouco mais grave, diretamente eles vão pegar o paciente e vão mandar para Guadalupe ou para Martinica, que lá eles estão bem melhor, bem mais equipados do que aqui. Por exemplo, aqui em São Martin tivemos 7 casos de Covid. E um está em Martinica, porque esse ainda não pode sair. Os outros já saíram, já estão bem, mas esse um está em Martinica porque está grave. Quer dizer que sim, é verdade. O sistema do lado holandês é um pouco mais fraco que aqui do lado francês. Isso é verdade. João, quer fazer alguma consideração final, porque a gente já está se aproximando. Vou aproveitar para mencionar, e acompanhar um pouco aquilo que o Eduardo falou. Aqui a gente, nos nossos hotéis do Caribe, a gente tem assistência médica 24 horas. E a gente tem, na República Dominicana e aqui no México, a gente tem até ambulância, né, dentro do resort. Por isso, na Jamaica a gente não tem, porque a gente está a 2 minutos do hospital. Então, não tem essa necessidade. A política de cancelamento e flexibilidade da Iberostar é também muito grande. A gente tem política de cancelamento e flexibilidade até outubro de 2021. Então, tem realmente essa possibilidade. A gente está facilitando todos os processos de remarcação de reserva. A gente tem um programa, inclusivamente, de retenção de reservas que estavam para o pessoal não cancelar. Damos um desconto de 10% para que o pessoal quiser reservar e manter a sua reserva noutra data. A gente tem uma série de políticas que a gente tem tudo por escrito. A gente pode passar para vocês distribuírem para os clientes, porque é uma política global de todos os hotéis. Então, funciona para qualquer um, inclusivamente para os hotéis que a gente tem no Brasil. Muito bem. Rafael, considerações finais? Bom, primeiro agradecer o espaço. Muito obrigado, Eduardo, pelo convite, Thiago pelo convite, João e Ted por nos acompanhar aqui junto. Engrandeceu bastante o debate. A todo mundo que está nos ouvindo até agora. Reforçar que acho que a pesquisa que a gente fez aqui foi
foi bem interessante, que demonstrou o quão importante é uma política de cancelamento e as definições sobre a forma de se trabalhar a limpeza dos nossos espaços. Um ponto a gente já entregou, que é a política. A segunda que falta agora é a questão dos procedimentos de limpeza, que vão sair nos próximos dias, e a reforçar essa questão comercial, dessa política comercial da Copa. Então, ela é bem interessante para a gente voltar a se reanimar a vender, né? A gente está há 50 dias aí só falando de cancelamento e reacomodação. Isso cansa, isso joga o nosso humor para baixo, e você ter uma oportunidade de venda dessa, entregando para o seu passageiro uma flexibilidade bem bacana, junto com produtos, destinos sensacionais que a gente tem, vale bastante a pena. A equipe da Flot está super treinada, já bem a par da nossa política, então qualquer dúvida pode contatá-los, e espero revê-los aí numa próxima chamada. Muito bem. Olha, muito obrigado pela assistência, pelas perguntas que todos aí contribuíram, enriqueceram bastante o nosso trabalho. Alguns agradecimentos aqui ao nosso pessoal amigo aí da Interamérica, Dani e Ricardo Roman, que sempre nos apoiam muito aqui, representando a parte holandesa de Saint-Martin, Anguilla, Cap Amazon, o Jean-Philippe, a Fernanda, a parte francesa que eles representam aqui, a Luciana Alonso representando a Jamaica e agora a Quintana Roo também. Agradecer particularmente aí a Elvira Gonzalez, uma amiga de bastante tempo da Iberostar, e que me colocou aí o João para nos atender, falando português aqui para os brasileiros, foi ótimo. João, muito obrigado. Ted, um prazer, a gente se conhece aí há quase, não posso falar, talvez uns 30 anos, não é isso? E Rafael, muito Mentira, mentira! Muito obrigado aí, Rafael, pela sua parceria aí na Copa. A Flot é pioneira em trabalhar desde o primeiro momento, quando ainda era representada aqui no Brasil pela Advance, pelo Marcelo Sanovic, que nos colocou aí, fez toda a engrenagem. Fizemos muitas coisas aí em conjunto já com a Copa, e vamos fazer muito mais daqui para frente. Com certeza. Acreditamos muito que o Caribe é possivelmente um dos grandes destinos para a retomada internacional nos próximos meses aí, e que vão ajudar e contribuir para trazer renda e trazer bastante prazer para quem vai viajar ao Caribe nos próximos tempos, além de pegar todas as ilhas limpinhas, né? Porque com essa parada toda que o mundo está fazendo, os locais estão ficando mais bonitos, mais clean, né? Mais limpos, os animais estão retomando para as ruas, o ar está menos poluído, e a nossa vontade de viver aumentou ainda mais. Com certeza. Isso. Iago, seus agradecimentos aí, sua despedida. Agradeço a todos aí, esses amigos, e todo o pessoal que nos assiste, nossos amigos e parceiros, as agências. Acho que mais do que nunca a gente cumpre um papel fundamental, né, de levar informação para os passageiros, para dar segurança e reunir tudo isso, porque é muita informação, né? Tem informação de todos os lados, como vai ser o voo, como vai ser quando chegar no país. Então, ter alguém para reunir essa informação e passar essa segurança é fundamental antes da viagem, durante e depois, né? Então, obrigado a todo mundo que assistiu. Obrigado, pessoal. Obrigado a vocês pelo convite. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Sim. Excelente iniciativa. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Tchau, um prazer. Abraço. Bom descanso a todos.